Imagine Moscou sem a Torre Spasskaya cortando o horizonte, sem a grandiosidade do Templo de Cristo Salvador, sem o verde vibrante do Parque Zaryadye ou o charme histórico da Rua Arbat. Agora, some também os estádios imponentes, os complexos esportivos de tirar o fôlego e toda a infraestrutura que transformou a cidade em 1980. A Olimpíada de Moscou não foi apenas um evento esportivo, foi uma revolução que redefiniu o rosto da capital soviética e, mais que isso, mudou para sempre a vida de quem ali vivia. Aqueles jogos marcaram uma era, despertando nos moscovitas um anseio por liberdade que, naqueles anos finais da década, já começava a tomar forma, mesmo que ainda confuso, como um sonho distante além das fronteiras fechadas. Mas como o mundo chegou a esse momento? Tudo começou em 1974, quando o Comitê Olímpico Internacional, encantado pelo domínio esportivo soviético, escolheu Moscou como sede dos Jogos de 1980. Afinal, quem poderia ignorar uma nação que, década após década, colecionava ouros em modalidades como hóquei, basquete, ginástica e patinação artística? A vitória sobre Los Angeles por 39-20 não foi surpresa, era o reconhecimento de uma potência que, no esporte, parecia invencível. No entanto, entre a euforia da escolha e a realização dos Jogos, o mundo virou de cabeça para baixo. A Guerra Fria esquentou, e em 1979, a entrada das tropas soviéticas no Afeganistão acendeu um rastilho de protestos globais. Os Estados Unidos e seus aliados no Ocidente não pouparam críticas, e o boicote à Olimpíada de Moscou tornou-se inevitável. Mais de 50 países se recusaram a participar. A resposta? Um contra-ataque simétrico. Em 1984, foi a vez dos soviéticos e seus aliados do Pacto de Varsóvia ficarem de fora dos Jogos de Los Angeles. O esporte, que deveria unir, virou palco de uma batalha ideológica onde o prestígio de cada bloco estava em jogo. Mas, no fundo, quem perdeu foram os atletas, aqueles que, apesar de tudo, seguiram competindo, provando que o valor de uma medalha de ouro não se mede por quem está ausente, mas por quem tem coragem de estar presente. E então veio o hóquei, o esporte que, mais que qualquer outro, simbolizou os altibajos daquele tempo. Em 1980, nos Jogos de Lake Placid, o impensável aconteceu. A máquina vermelha, a seleção soviética imbatível, foi derrotada por um time de estudantes americanos em um jogo que entrou para a história como o milagre no gelo. Para os Estados Unidos, foi um marco, o impulso que alavancou a NHL e transformou aqueles jovens em heróis nacionais, tanto que, 22 anos depois, eles acenderiam a pira olímpica em Salt Lake City. Para os soviéticos, a derrota foi um golpe brutal, uma mancha em um legado de glórias. Mas a ironia é que esse revés ficou espremido entre duas das maiores vitórias do hóquei soviético. Em 1979, a goleada de 6-0 sobre o Canadá na final da Copa Desafio, quando o mundo assistiu atônito à supremacia soviética, e em 1981, a arrasadora vitória por 8-1 sobre os donos da casa no Cap Canadá, um triunfo tão esmagador que até hoje ecoa como o ápice do esporte na URSS. Curiosamente, foi justamente após o fiasco de 1980 que Viktor Tikhonov, o técnico criticado por trocar Tretiak por Mishin na decisão, provou seu valor. Em vez de ser demitido, recebeu apoio para reconstruir a equipe. E reconstruiu, em 1981, dedicando a vitória a Valery Kharlamov, falecido pouco antes. O time soviético mostrou que o milagre no gelo havia sido apenas um tropeço, não o fim de uma dinastia. Mas voltando a Moscou 80, os jogos foram muito mais que hóquei. Foram as 3 medalhas de ouro do esquiador Nikolai Zimiatov, a trilogia histórica de Irina Rodnina no patinação artística, o ouro da biatleta Vera Zotikova. Sim, o desempenho geral foi ofuscado pela derrota no gelo, como se, até hoje, uma Olimpíada só fosse lembrada pelo que deu errado no esporte rei. Mas a verdade é que aqueles jogos deixaram um legado concreto. A Vila Olímpica que se tornou um bairro pulsante no sudoeste da cidade, os complexos do CSKA e do Dinamo, a pista de ciclismo em Krylatskoye, o Terminal 2 de Sheremetyevo e o icônico Hotel Cosmos. Moscou ganhou não apenas estruturas, mas uma nova identidade e, sem querer, plantou a semente de uma transformação que viria nos anos seguintes. Porque, no fundo, além das medalhas e dos boicotes, a Olimpíada de 1980 foi um espelho. Refletiu as contradições de uma era, o orgulho de uma nação que, mesmo em meio ao que depois chamariam de estagnação, seguia em frente. E, acima de tudo, mostrou que, no esporte como na história, as maiores lições muitas vezes vêm das derrotas, não das que nos derrubam, mas daquelas que nos obrigam a nos levantarmos ainda mais fortes.
Mas não foi apenas o peso das medalhas que marcou aqueles Jogos. Enquanto os heróis do esporte de 1980, em vez de receberem as honrarias máximas por suas vitórias, muitas vezes viam suas conquistas minimizadas, trocando o título de herói do trabalho socialista por ordens de categoria inferior, como se o segundo lugar fosse uma mancha a ser escondida, a verdade é que a União Soviética, mesmo sob o fantasma do milagre no gelo, demonstrou uma força esmagadora. A seleção soviética não era apenas poderosa, era uma máquina de precisão, uma sinfonia de músculos e estratégia que, oficial ou não, não precisava de desculpas. O milagre pode não existir nos arquivos do Comitê Olímpico Soviético, mas seu eco ressoava nos ombros de cada atleta que pisou em Moscou em 1980. Não como uma derrota, mas como um desafio, provar que o esporte soviético não apenas liderava, mas definia o que era ser o melhor. E assim, apesar dos boicotes, das ausências forçadas e das tensões políticas que ameaçavam ofuscar o evento, a Olimpíada de Moscou não apenas aconteceu, ela explodiu em grandeza. No dia 19 de julho de 1980, o Estádio Central Lenin, hoje Luzhniki, transformou-se no palco de uma cerimônia de abertura que o mundo não esqueceria. 3 horas de espetáculo, 16 mil artistas e atletas, e um símbolo que acendeu não só a pira olímpica, mas a chama de um orgulho ferido, Sergei Belov, o mesmo que 8 anos antes, em Munique, havia arrancado dos americanos a vitória no basquete com um arremesso nos últimos segundos. Era a União Soviética dizendo, sem palavras, que sabia como vencer e como se reerguer. Mas a grandeza daqueles jogos não se limitava ao estádio. Era uma Olimpíada fundamental, construída para durar. O Centro Internacional de Televisão CAC3, onde hoje ainda pulsa a energia das transmissões esportivas, não era um improviso de lonas e estruturas frágeis, como em outras edições. Era concreto, tecnologia, ambição, um legado que sobrevive até hoje. O canal de remo de Krylatskoye, projetado para ser o melhor do mundo, e que, décadas depois, ainda ostenta esse título, não era apenas uma pista d'água, era uma declaração. Assim como o complexo de tiro com arco, as quadras de hóquei na grama, as instalações que surgiram como resposta ao milagre no gelo, não para esconder a derrota, mas para transformá-la em combustível. E os resultados falam por si. Em 2 semanas, os atletas soviéticos não apenas dominaram as modalidades onde eram favoritos, como surpreenderam onde ninguém esperava, no hóquei na grama, no tiro com arco, em provas onde o bloco ocidental reinava soberano. 74 recordes olímpicos. 39 europeus. 36 mundiais, muitos dos quais resistiriam por décadas. 80 medalhas de ouro contra 47 da Alemanha Oriental e apenas 8 da Bulgária. Não era uma competição. Era uma demonstração de força, uma resposta em forma de números que ninguém poderia ignorar. Moscou, 80 não foi só Moscou. Foi Kiev, com seus estádios lotados para o futebol, foi Tallinn, onde as velas cortavam as águas do Báltico, foi Minsk, Leningrad, cidades unidas por um mesmo sonho. Foi, acima de tudo, a sensação de que, pela primeira vez em anos, a União Soviética não apenas participava do mundo, ela o seduzia. Os estrangeiros que deveriam boicotar, mas vieram às escondidas, como Sebastian Coe, futuro lorde e ícone do atletismo, que desafiou Margaret Thatcher com um simples como atleta, Euparoênio. Como primeira-ministra, você desaprova os moscovitas que, apesar das crianças enviadas a acampamentos e das ruas esvaziadas por medidas de segurança, descobriram um paraíso efêmero de queijos finlandeses, macarrão italiano e Pepsi-Cola em prateleiras abarrotadas, um luxo inédito para quem viveu anos de racionamento. E então, no dia 3 de agosto, o fecho de ouro, a cerimônia de encerramento, com o urso Misha, símbolo daqueles jogos, subindo ao céu sobre balões, enquanto a voz de Lev Leshenko entoava Do Svidaniya, Moskva, uma despedida que era, na verdade, um convite para voltar. Aquela imagem, simples e genial, tornou-se um dos momentos mais emocionantes da história olímpica. Porque não era só um adeus. Era a prova de que, mesmo em meio ao gelo da Guerra Fria, o esporte conseguia aquecer corações. Para uma geração, Moscou, 80 não foi apenas um evento. Foi um sonho acordado, as vitórias de Yurik Vardanyan no levantamento de peso, os irmãos Beloglazov no wrestling, a sensação de que, pela primeira vez, a capital soviética respirava ar global. As canções compostas, os filmes rodados, as transmissões que levaram a magia daqueles dias para além das fronteiras, tudo isso plantou uma semente que floresceria muito além de 1980.
Quando o clipe do DDT usou imagens da Olimpíada décadas depois em Vesna, não era nostalgia. Era a confirmação de que aquele legado vivia. E vive até hoje. Enquanto o mundo discute o legado de Sochi ou questiona os custos dos mega-eventos, Moscou 80 segue como um farol do que o esporte pode construir. Os centros esportivos que ainda funcionam, as pistas de patinação lotadas, o renascimento do interesse pelo esporte após aqueles jogos, tudo isso começou ali, em um verão onde a União Soviética, contra todas as probabilidades, mostrou que até as derrotas podem ser o início de algo maior. Porque, no fim das contas, o verdadeiro milagre não aconteceu no gelo de Lake Placid. Aconteceu em Moscou, a capacidade de transformar uma ferida em força, um boicote em espetáculo, e uma Olimpíada em um símbolo que, 40 anos depois, ainda faz o mundo suspirar e dizer, 1980. E então, como se o destino quisesse testar a resiliência daqueles que vestiam a camisa com a foice e o martelo, a tragédia bate à porta. Irina perde o controle do carro, um caminhão se choca contra eles, e todos os passageiros partem, entre eles, Valery Kharlamov, cujo nome já era lenda antes mesmo de seu último suspiro. Do outro lado do oceano, a notícia chega como um soco no estômago. Os jogadores se reúnem, e o juramento é unânime, o Copa Canadá será conquistado em sua memória. Não como um troféu, mas como um túmulo simbólico para um gênio que nunca deveria ter partido tão cedo. A União Soviética, espinha dorsal formada pelos craques de Moscou, avança implacável. 5 jogos na fase preliminar, segundo lugar na tabela, e no caminho até a final, a Tchecoslováquia varrida por 4-1 com Sergei Shepelev, o espartacista, marcando 2 vezes, como se cada gol fosse uma facada no luto coletivo. No duelo decisivo contra os donos da casa, o placar não mentia, 8-1. Um massacre. Um cumprimento de promessa. Aos 24 minutos, Larionov abre o placar, 4 minutos depois, os canadenses empatam. Mas nos 30 minutos finais, a Krasnaya Machina desmorona as defesas como um tanque sobre neve. 7 gols. 8-1. O adversário, esmagado. E no meio daquela chuva de pucks, a sombra de Kharlamov sorria, porque a vingança mais doce não é a violência, é a excelência. Mas não era só política, não. Claro que o Estado usava cada vitória como propaganda, cada gol como prova de superioridade. Mas quem viveu aqueles anos sabe, o verdadeiro espetáculo estava nos confrontos contra os canadenses, onde o hóquei deixava de ser esporte e virava a Guerra Fria sobre o gelo. E nada se comparava à final de 1981, quando não apenas ganhamos, destruímos. A trindade do Spartak, Shalimov, Shepelev, Kapustin, roubou a cena dos grandes do CSKA, aqueles que a história já havia coroado, Makarov, Larionov, Krutov. Shepelev, 3 gols. Tretiak, imbatível, eleito o melhor do torneio. E eu, um garoto de primeiro ano, chegando na escola no dia seguinte com a alma em chamas, repetindo cada lance como se fosse um salmo. Nos pátios, todos éramos alguém, uns, canadenses e outros, soviéticos. E o Nastolny Hockey, o hóquei de mesa. Ganhava um gosto especial quando você era o Canadá, porque, sim, nós os admirávamos. Gretzky já brilhava como um cometa, e aqueles canadenses de cabelos longos e sem capacetes, peões arrogantes, diziam alguns, encarnavam um estilo de vida que, entre 4 paredes, até invejávamos um pouco. Até o troféu virou símbolo de resistência. Aquele mapa de folha de bordo de 48 quilos, entregue aos soviéticos, foi confiscado minutos depois por Alain Yagleson, o todo-poderoso da NHL, com a desculpa esfarrapada de que pertencia ao governo canadense. Escândalo. Os próprios torcedores locais se revoltaram. Um empresário de Winnipeg, George Smith, lançou uma campanha, $1 de cada canadense para fazer uma cópia. Recolheram 32 mil. O suficiente para o troféu e para investir no hóquei juvenil. A réplica chegou a Moscou via embaixada, mais uma prova de que, mesmo no gelo, a diplomacia às vezes precisa de um empurrãozinho do povo. E como se o mundo quisesse mais, em 1982 os clubes da NHL convidaram a URSS para uma turnê pela América do Norte. 6 jogos. 6 batalhas. Tikhonov e Urzinov levaram uma equipe forjada no fogo de Moscou e o fogo se espalhou. Após o primeiro jogo, Maltsev, do Dinamo, volta machucado. Depois do segundo, Kuzevniko, do Spartak, cai com o joelho destruído. Os canadenses também sangravam.
uns saíam de maca, outros com ossos quebrados pelos cheques soviéticos. No final, 4 vitórias, 2 por goleada, e apenas 2 derrotas por um gol de diferença. Não era um triunfo, era um aviso. Mas o auge viria em 1987, no Copa Canadá, quando a história se repetiu como farsa e depois como tragédia. Os soviéticos esmagaram os Estados Unidos por 5-1 na semifinal, apesar das cotoveladas e da sujidade típica de quem sabe que não pode vencer no talento. No jogo final, o duelo que ainda hoje faz veteranos engolirem em seco, 2 times, 2 vitórias necessárias. No primeiro jogo, os canadenses abrem o placar, mas a URSS vira para 3-1 até o último minuto, quando, em um suspiro, os donos da casa empatam e forçam a prorrogação. Aos 6 minutos, Semyonov decide, 4-3. No segundo jogo, outro 5-5, outra prorrogação. 2. Até que, nos segundos finais, Murphy, Lemieux e Gretzky explodem em um contra-ataque de 3-1. A chaiba entra. O Canadá ganha. E o escândalo explode. Tikhonov acusa o árbitro Don Koharski de conluio, de fechar os olhos para as agressões canadenses. Dizem que, após o apito final, o técnico prometeu a quebrar a cara do juiz por cada falta não marcada. Não importava. Mesmo sem o troféu, aqueles homens voltaram para casa como heróis, porque, em terra inimiga, contra juízes cegos e um sistema que os queria derrotados, eles quase venceram. E no hóquei, como na guerra, quase às vezes é suficiente para entrar na lenda. Então chegou 1988. A URSS já não era a mesma. A glasnost e a perestroika rasgavam o tecido do império, as tropas saíam do Afeganistão, e a Guerra Fria derretia como gelo sob o sol. Mas em Seul, na última Olimpíada sob a bandeira soviética, o esporte ainda era um refúgio. A máquina vermelha, mesmo enferrujada pela história, seguia implacável. E a Alemanha Oriental, outra sombra prestes a desaparecer, ali estava, 2 potências condenadas a se reinventar, mas que, por algumas semanas, ainda podiam sonhar com ouro. Porque o gelo, ao contrário dos impérios, não mentia. E aqueles atletas, sem saber, escreviam o epílogo de uma era em que o esporte não era só jogo. Era identidade. Era sobrevivência. Era a última vez que o mundo veria o USSR em letras douradas e, meu Deus, como eles fariam questão de que ninguém esquecesse. O futebol soviético não apenas brilhava, ele dominava. E não era um domínio qualquer, era aquele que faz a história se curvar, que transforma atletas em lendas e derrotas em lições eternas. A seleção olímpica, construída sobre os pilares dos clubes de Moscou, não veio para participar. Veio para esmagar. Os Estados Unidos? Um mero aquecimento. A Argentina? Mais uma vítima no caminho. Até os donos da casa, os franceses, tiveram que se contentar com um empate porque, quando o jogo era sério, ninguém segurou aquele time. E então veio a Austrália, varrida do tabuleiro por um 3-0 que soou como aviso. A Itália, no caminho para a final, resistiu, lutou, mas caiu por 3-2, porque aquele time sabia como ganhar quando importava. E no duelo derradeiro, contra o Brasil de Romário, sim, aquele Romário, o futuro campeão do mundo, o homem que em 1994 seria coroado como o melhor do planeta, a URSS não tremeu. O gol brasileiro aos 29 minutos. Um detalhe. Porque a resposta veio rápida, implacável, Dínamo, Dobrovolski, o empate. E quando o tempo regulamentar não bastou, quando o mundo já se preparava para a loteria dos pênaltis, ele apareceu. Yuri Savichev, o homem da torpedo, o herói da prorrogação, 103 minutos de tensão, um chute, uma rede balançando. Ouro. Ouro olímpico, o primeiro desde 1956, arrancado das mãos de uma geração brasileira que jurava ser imbatível. 1988 não foi um ano. Foi um terremoto. O futebol soviético, que 2 anos antes ainda chorava a vergonha da eliminação na Bélgica, ressurgia como fênix e não por acaso. Porque a história, quando olhada de perto, revela seus padrões, as grandes vitórias do esporte soviético sempre chegaram nos momentos em que o país respirava. A Andejela de Khrushchev trouxe o ouro em Melbourne. A perestroika de Gorbachev entregou Seul. Não era coincidência. Era a lógica de um sistema que, mesmo às vésperas do colapso, ainda conseguia extrair genialidade da pressão.
Lobanuski, o estrategista frio, havia moldado uma máquina que em 1986 tropeçou, mas que em 1988 explodiu, vice-campeã da Europa, perdendo apenas para a Holanda de Gullit Van Basten. E enquanto a seleção principal brilhava, outra equipe, silenciosa e letal, era forjada às margens, a Olímpica, comandada por Anatoly Bichovevets, o anti-Lobanuski, o mestre da improvisação tática, o homem que transformava jogadores em guerreiros. E que jogadores! Karim, o goleiro que pareceu ter mãos de aço em Seul, cujas defesas eram tão espetaculares quanto seus improperáveis discursos entre os postes, quem não se lembra daquela parede humana que ele organizava, entre xingamentos épicos e ordens que soavam como profecias? Savichev, o matador. Dobrovolsky, o maestro. E Mikhailichenko, o gênio que flutuava entre as linhas, tão à vontade sob as ordens de Bichovevets quanto seria depois sob o comando de Lobanuski. Era um time de titãs, mas também de sobreviventes, porque vencer Itália e Brasil em uma mesma Olimpíada não era sorte. Era destino. E havia algo quase místico naquela campanha. Os jogos transmitidos pela Quarta Programa, sem narradores, apenas com o interchum, aquele som cru dos estádios, os gritos dos jogadores, o barulho das chuteiras no gramado. Era como se o próprio ar tremesse. E quando Karim berrava ordens para a defesa, quando sua voz rasgava o silêncio da transmissão, não importava o que ele dizia. Importava como dizia. Era a voz de um campeão. Um campeão que, aliás, pagaria caro por seu gênio. Depois de ganhar o ouro, lhe tiraram o título de Consomoletes porque, afinal, como castigar um homem que já era maior que o sistema? Enquanto isso, em Moscou, outro império se consolidava. O Spartak, agora não mais a sombra do Dínamo, mas a força dominante do futebol soviético. E no centro de tudo, ele, Fyodor Cherenkov. O menino de Kuntsevo, que começou chutando bola nos pátios de um ZHEK distrital e foi levado ao Spartak por Nikolai Starostin em pessoa. Cherenkov não jogava futebol. Ele o reinventava. Sua técnica era poesia, seu passe, uma equação perfeita. Os torcedores não iam ao estádio para ver o Spartak. Iam para ver ele. Assim como, décadas antes, iam para ver Strutsov, outro gênio, outra lenda, outro homem que carregava nos pés o peso de um país. 398 partidas com a camisa do Spartak. Um recorde que ainda hoje ninguém superou. 10 jogos pela seleção olímpica, 6 gols. 34 pela URSS, 12 tentos. Nos anos 80, ele humilhou brasileiros, franceses, dinamarqueses. Em 1983, destruiu Portugal sozinho, 2 gols em uma goleada de 5-0. Em 1983 e 1989, foi eleito o melhor do país. Mas Cherenkov não era feito de estatísticas. Era feito de magia. E, como toda magia, tinha seu preço. 1984, o diagnóstico, um distúrbio mental que o perseguia, que se agravava na primavera e no outono, que o forçava a se trancar em clínicas nos anos em que deveria estar brilhando em Eurocopas ou Copas do Mundo. Seus melhores anos? Os ímpares, 83, 87, 89, justamente quando não havia grandes torneios para roubar sua luz. O futebol, às vezes, é cruel assim. E no entanto, ele era Cherenkov. Não precisava de títulos para ser grande. Porque o que é um mestre emérito do esporte? Um papel, uma medalha, um reconhecimento burocrático? Cherenkov nunca foi campeão do mundo ou da Europa. Foi prata em 1980, quando essas coisas ainda não davam o título de ZMS. Mas quem precisava de papéis? Ele era o jogador do povo. O homem por quem as crianças faziam química nos cabelos para imitá-lo. O gênio que unia torcedores do Spartak e do Dínamo, que fazia o país inteiro parar quando tinha bola nos pés. Um meio-campista divino. O Maradona soviético, não pela mão de Deus, mas pela visão de Deus. Até que chegou agosto de 1994. O velho estádio Dínamo, o mesmo que o viu nascer como ídolo, agora testemunhava seu adeus. 45 minutos foi tudo que seu corpo permitiu. O apito do juiz soou, os companheiros correram para os vestiários, mas as arquibancadas explodiram. Não em aplausos. Em dor. Porque não era um jogador que se despedia. Era uma era.
Alguém na plateia gritou o que todos pensavam: eles ficam. Ele vai embora. E era verdade. Os outros sobravam. Cherenkov? Cherenkov era o único. E assim, entre lágrimas e risos, o futebol soviético enterrava mais um de seus filhos. Mas, como toda lenda, ele não morria. Apenas se transformava em memória, em saudade, naqueles cabelos cacheados que milhares de meninos copiaram numa manhã de 1983, naqueles dribles que ainda hoje são contados como mitos. Porque alguns jogadores marcam gols. Outros, como Cherenkov, marcam almas. Copiar a mesma penteado de Fyodor Cherenkov não era apenas uma questão de estilo, era um ritual de pertencimento. E nós, garotos dos pátios moscovitas, olhávamos uns para os outros com uma mistura de inveja e orgulho, como se carregássemos no peito o mesmo brasão invisível, o do Spartak, o do futebol que nos fazia acreditar em milagres. Tive sorte. No quintal ao lado morava Oleg Ivanov, um cara mais velho que já jogava pela Krasnaya Presnya, o time reserva do Spartak. Ele era minha linha direta com o sagrado, me contava os bastidores, os murmúrios dos vestiários, os treinos secretos de Beskov. E então, em 1983-84, Cherenkov sumiu. Sem aviso, sem explicação. Os boatos se espalhavam como fogo em palha seca, mas a verdade era uma só: doía. Doía porque amávamos demais para especular. Doía porque o Spartak sem Cherenkov era como Moscou sem o Kremlin, ainda de pé, mas com algo essencial faltando. Hoje me perguntam: o que você sabe de futebol? Eu sei que o 8 era Gennady Morozov, o 9 Yuri Gavrilov, o 10 Fyodor Cherenkov, o 11 Sergei Rodionov. Eu sei que o técnico era Konstantin Beskov. E se você sabe os números deles, se sente arrepios quando ouve esses nomes, então sim, você tem o direito de falar de futebol. Porque aqueles não eram jogadores, eram os pilares de uma dinastia. Uma dinastia que, ironicamente, sobreviveria ao próprio império que a criou. Os anos 80 terminaram como terminam todas as eras douradas, com um adeus. A bandeira sob a qual atletas soviéticos conquistaram décadas de glória foi abaixada para sempre. O mundo mudou. O esporte mudou. Mas uma coisa permaneceu: a teimosia moscovita de vencer. O Spartak perderia Cherenkov, mas ganharia os anos 90. Sem heróis, sem estrutura, sem a máquina soviética e mesmo assim, dominaria. Porque Moscou não se curva. Mesmo quando tudo desaba, ela se reinventa. E foi o que fez. Os anos 90 chegaram como um soco no estômago. Para o país, para o esporte, para quem ainda acreditava em algo. De repente, a seleção que era o RSS virou CIS, depois Rússia, depois uma equipe sem bandeira, apenas sob o símbolo olímpico, como se o próprio destino hesitasse em nos reconhecer. Os estádios de Moscou viraram feiras de roupas e comida. Mercados onde antes ecoavam gritos de gol. É um milagre que tenhamos salvo algo. Mas ainda que, 2 décadas depois, aqueles mesmos espaços se transformassem em templos modernos, com gramados que fariam inveja à Europa. Mas na época, era o caos. E mesmo assim, em 1994, na Noruega, uma seleção russa de estreantes, sem história, sem tradição recente, chegava e roubava o ouro no hóquei. 6 medalhas. Primeiro lugar. O último grito de uma era que se recusava a morrer. Depois disso, o silêncio. Ou quase. Porque enquanto o resto do esporte russo cambaleava, atletas fugindo para o exterior, federações falidas, heróis como Pankratov e Popov lutando contra a indiferença, um esporte resistia. Não por acaso, era o único que os anos 90 pareciam ter criado para nós, e não destruído. O tênis. Aquela modalidade elitista, quase exótica na URSS, de repente virou refúgio. Raquetes, quadras, torcidas que lotavam o Kremlin Cup enquanto o país afundava em crises. Daniil Medvedev, Andrei Rublev, Karen Khachanov. Hoje, quando você olha para o topo do tênis mundial, vê Moscou. Não é coincidência. É herança. Os anos 90 foram uma década de sobreviventes. De quem se agarrou ao que restava e, contra todas as probabilidades, plantou sementes. Eu me lembro dos atletas que vendiam suas espadas para pagar passagens. Dos ginastas que treinavam em instalações caindo aos pedaços.
da TV que só mostrava biatlo à 1 da manhã, como se o esporte fosse um segredo sujo. Mas também me lembro de como, mesmo assim, algo permaneceu de pé. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse loucura. Ou talvez fosse Moscou, essa cidade que, como um imã, atraía os últimos sonhadores. E então veio o Kremlin Cup. Um torneio que, nos anos 80, ninguém imaginaria possível. Não pela falta de talento, mas pela falta de tudo mais, dinheiro, estrutura, interesse. E no entanto, lá estava ele, nos 90, brilhando como um diamante em meio ao entulho. Não era só esporte, era espetáculo. As mulheres em vestidos de grife, os patrocinadores estrangeiros, as câmeras da TV europeia. Uma vitrine onde Moscou mostrava ao mundo que, mesmo de joelhos, ainda sabia como se vestir para uma festa. Mas o mais importante, era um torneio que importava. Onde vencer significava algo. Onde as estrelas internacionais vinham porque sabiam, aqui, a glória tinha um gosto diferente. Por um instante, enquanto o país se desmontava, o tênis russo se montava. E o Kremlin Cup era seu palco. Não por acaso, ele sobreviveu. Os estádios mudaram, os nomes mudaram, mas o torneio permaneceu como um lembrete de que, às vezes, as coisas mais frágeis são as que mais resistem. Porque Moscou, afinal, sempre soube transformar ruínas em palcos. E os anos 90, por mais cruéis que tenham sido, não foram exceção. Foram apenas mais um ato no espetáculo eterno desta cidade. E o espetáculo, como vocês verão, estava só começando. Era um tempo em que o impossível se tornava rotina. E no Kremlin Cup, o impossível tinha nome, rosto e raquete. Não eram apenas atletas que subiam às quadras do Olímpico, eram fenômenos. Gente que desafiava a lógica, que transformava derrotas em lendas e que, com um saque bem colocado, escrevia a história de um esporte que Moscou insistia em fazer seu. Porque aqui, no coração da Rússia, o tênis não era só um jogo. Era uma declaração. E que declaração! A atenção ao torneio era descomunal, quase febril. Não era só pelo esporte, era pelo espetáculo. O Kremlin Cup herdou da Olimpíada 80 aquele DNA de grandiosidade soviética, mas com um toque que só Moscou poderia dar, o rigor internacional temperado com a alma russa. Aquela hospitalidade que não era protocolar, mas genuína. Os estrangeiros chegavam desconfiados e saíam encantados, porque aqui não se servia apenas bola, servia-se caviar, champanhe e a certeza de que estavam diante de algo único. E não era exagero. Esse mesmo padrão, anos depois, se repetiria no Mundial de 2018, quando o mundo viu que a Rússia não brinca em serviço. Enquanto outros países contavam moedas, nós investíamos fortunas, porque quando se trata de grandeza, ou se faz direito, ou não se faz. Hoje, com Medvedev esmagando rivais e Rublev ditando o ritmo, pode até parecer que o tênis russo sempre foi assim, dominante, inevitável. Mas quem lembra dos anos 90 sabe que essa história começou muito antes, com nomes que abriram as portas para que outros pudessem voar. Depois de Chesnokov, veio Kafelnikov, não só um campeão, mas um olímpico, ouro em Sydney, prova de que o tênis soviético, agora russo, não era mais um segredo, mas uma ameaça. E então chegou Safin. Ah, Safin! O homem que não só venceu Grand Slams, mas os venceu com uma arrogância tão russa que o mundo não teve escolha a não ser adorar. Mas seria injusto reduzir essa saga a alguns nomes. Porque antes deles, o tênis aqui era uma batalha. Uma batalha contra um sistema que, por décadas, trancou nossos atletas fora dos grandes palcos. Enquanto o Ocidente celebrava seus campeões em Wimbledon e Roland Garros, os soviéticos eram barrados, o tênis profissional era um clube exclusivo, e nós não tínhamos o convite. Até a própria Olimpíada nos havia abandonado, desde os anos 20, como se o esporte não merecesse seu lugar entre os deuses. Até que, em 1988, Natália Zvereva rasgou o script. Finalista em Roland Garros, derrotada sim, mas não sem antes mostrar ao mundo que atrás da cortina de ferro havia raquetes que podiam cortar. E no ano seguinte, Moscou respondeu, o primeiro grande torneio feminino da história do país, um Grand Prix que era, na verdade, um aviso. O aviso de que a era do tênis russo estava apenas começando. E que aviso! Porque essa história não se escreve sozinha, ela precisa de arquitetos.
E se havia um homem que entendia isso, era Nikolai Ozerov, o comentarista lendário, o ex-campeão soviético, o professor que formou gerações mesmo quando o mundo parecia determinado a ignorá-las. Ele e seus discípulos, como Olga Morozova, nossa primeira finalista em Wimbledon, foram os pioneiros que provaram, sim, era possível competir de igual para igual. Mesmo quando as regras eram escritas contra nós. Mas o verdadeiro milagre aconteceu em outubro de 1989. Um torneio modesto, quase ignorado pelos grandes nomes do circuito, atraiu a atenção de um homem que enxergava além, Shurik, o empresário suíço que sonhava com um evento à altura de Moscou. Ele não só comprou uma semana no calendário da ATP, ele conquistou a cidade. Convenceu Chovniks, superou burocracias, e em 3 de novembro de 1990, o Olímpico explodiu. Não era só um torneio. Era um baile imperial. Champanhe escorrendo, caviar negro, mulheres em vestidos de noite, VIPs que pareciam saídos de um romance de Tolstói. E no meio de tudo isso, um jovem soviético chamado Andrei Cherkasov, frente a um americano experiente, Tim Mayotte, com 12 títulos nas costas. Os oddsmakers riram. Até Cherkasov começar a jogar. Aquele noite não foi só uma vitória. Foi um manifesto. O Olímpico inteiro vibrou, porque todos ali entendiam, não era só um ponto no placar. Era o primeiro golpe de uma revolução. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar o que viria a seguir. Porque os anos 90 não foram só sobre sobrevivência. Foram sobre renascimento. E o tênis, de repente, virou a obsessão de um país. Kafelnikov dominou. Safin terrorizou. E no meio disso tudo, havia um detalhe crucial: o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, amava tênis. Não como o Brasil amava o xadrez ou Stalin, os discursos intermináveis, não. Yeltsin jogava. Mesmo sem um dedo na mão esquerda, ele estava lá, raquete em punho, transformando o esporte em questão de Estado. Porque quando o líder de uma nação se apaixona por algo, esse algo se torna sagrado. E foi assim que o tênis russo ganhou seu maior trunfo, Shamil Tarpichel. O homem que já havia sido capitão, treinador, estrategista, o cérebro por trás da máquina soviética nos anos 70, o arquiteto que entendeu, antes de todos, que o futuro do esporte não estava nos manuais, mas na psicologia. Tarpichel não era só um técnico. Era um maestro. Um psicólogo nato, um tático brilhante, um funcionário implacável. Ele e seu braço direito, Anatoly Lepyoshin, outro gênio das sombras, o homem que 2 vezes levou a Rússia à final da Copa Davis nos anos 90, formavam a dupla que moldaria uma era. Foi Tarpichel quem viu o potencial onde outros viam apenas caos. Quem transformou a paixão de Yeltsin em política de Estado. Quem garantiu que o Kremlin Cup não fosse apenas um evento, mas um fenômeno. E quando a Rússia precisou de um herói, foi ele quem encontrou o próximo nome que faria o mundo tremer. Porque atrás de cada campeão, há sempre um mestre. E Shamil Tarpichel era, acima de tudo, o mestre dos mestres. Evgeny Kafelnikov não era apenas um tenista, era um fenômeno encarnado. Sua potência no saque, o atletismo explosivo, a carisma que transbordava das quadras, tudo isso era russo de uma forma que o mundo não estava acostumado a ver. Aquele sorriso desarmante, mesmo nos momentos de exaustão ou fúria, não era acaso. Era obra de Boris Lepeshin, o homem que, desde 1991, assumirá o papel de mentor, estrategista e, acima de tudo, psicólogo pessoal de um garoto de 17 anos perdido em Sochi. Porque talento, Kafelnikov tinha de sobra. O que faltava era o ambiente. E Lepeshin soube, Moscou não era apenas uma cidade, era a forja onde se temperavam campeões. O Moscow Tennis Center, as bases de treinamento em Podolsk, a infraestrutura que transformava sonhos em rotina de alto rendimento. Não à toa, quem chegava à capital russa encontrava um ecossistema projetado para uma única finalidade: vencer. E foi assim que, em 1996, no saibro sagrado de Roland Garros, o mundo assistiu a um duelo que entraria para a história. Kafelnikov contra Michael Stich, 2 titãs em um confronto de 3 sets decididos no tie-break. Cada ponto, uma batalha psicológica. Cada troca de bolas, um teste de resistência. Stich, o alemão experiente, via a vitória escorregar entre os dedos. Kafelnikov, o russo que não podia perder não porque o título dependia disso,
mas porque a Rússia inteira, pela primeira vez em décadas, acreditava que um de seus filhos poderia erguer um troféu de Grand Slam. E então veio o momento decisivo. Stich, exausto, apostou no desgaste. Esperou que o russo, a um passo da glória, vacilasse. Mas Kafelnikov não era feito de hesitações. Ele era feito da mesma fibra que movia um país em transformação, teimoso, implacável, inquebrantável. Quando a última bola caiu, não foi apenas um campeão que nasceu. Foi um símbolo. Porque, para o torcedor russo, Kafelnikov não se imortalizou ao conquistar o Major. Ele se tornou eterno no dia em que subiu ao pódio olímpico em Atlanta, com a medalha de ouro ao peito. Porque é campeão olímpico não é um título, é uma condição. Na Rússia, não se diz a ex-campeão olímpico, assim como não se diz a ex-presidente nos Estados Unidos. É uma marca indelével, um patamar que nem o tempo apaga. E o mundo notou. De repente, o Kremlin Cup não era mais um torneio qualquer. Era o palco onde as estrelas queriam brilhar. Onde Safin, com sua raquete destruidora e seu carisma de rockstar, viria a confirmar que a Rússia não era um acaso, mas uma potência. Os jovens enxergavam em Kafelnikov não apenas um ídolo, mas uma possibilidade, eles também podiam. O tênis, antes visto como esporte de elite burguesa, tornou-se paixão nacional. Porque, afinal, o que eram Borg e McEnroe para o Ocidente? Kafelnikov e Safin eram nossos. Menos excêntricos, talvez, mas igualmente geniais. E enquanto o mundo aplaudia, Moscou vibrava, porque aqueles saques, aqueles smashes, aquela garra, eram o espelho de uma nação que, contra todas as probabilidades, voltará a acreditar em si mesma. Mas o esporte russo dos anos 90 não se resumia às quadras. Havia, acima de tudo, o Spartak. O Spartak de Oleg Romantsev, uma máquina de futebol que não apenas dominava o campeonato nacional, mas desafiava a Europa com uma ousadia que deixava gigantes como Real Madrid e Liverpool trêmulos. 9 títulos russos em uma década. Quartas de final da Champions em 1991, derrotando o Madrid em casa. Vitória sobre o Liverpool na Recopa de 1993. Um Ajax humilhado na UEFA de 1998. E, claro, a campanha perfeita de 1995 a 96, 6 vitórias em 6 jogos na fase de grupos da Champions, incluindo 2 goleadas sobre o Blackburn Rovers, campeão inglês, tão devastadoras que 2 zagueiros adversários brigaram entre si em campo, incapazes de suportar a vergonha. Era o estilo Spartak, pressões asfixiantes, passes vertiginosos, um futebol que não pedia licença para vencer. E tudo isso graças a uma estrutura que, na época, não tinha rival na Rússia. Romantsev não era apenas técnico, era arquiteto. Selecionava jogadores com precisão cirúrgica, integrava estrangeiros, especialmente brasileiros, com maestria, e criava um ambiente onde o talento florescia. Tikhonov, Titov, Tsimbalar, Alenishev. Uma geração que faz falta até hoje. Porque o Spartak dos 90 não era um time. Era uma declaração, a prova de que, mesmo em tempos de crise, a excelência era possível. E então, como se o destino quisesse selar aquele momento, veio o 9 de junho de 1996. Kafelnikov ergue o troféu de Roland Garros. 5 dias depois, Boris Yeltsin, o mesmo que, meses antes, parecia politicamente morto, vence as eleições presidenciais. Coincidência? Talvez. Mas a mensagem era clara, a Rússia que triunfava no esporte era a mesma que se recusava a curvar-se no tabuleiro geopolítico. E se Yeltsin amava o tênis a ponto de transformá-lo em política de Estado, não era por acaso. Era porque, naqueles saques, naqueles matches épicos, ele via o reflexo de uma nação que, contra tudo e todos, ainda sabia como lutar. Eis aqui outro episódio que define a alma do tênis russo nos anos 90. Um ano antes das eleições presidenciais, em 1995, a seleção russa enfrenta a Alemanha no estádio Olimpijski, em Moscou, em uma semifinal épica da Copa Davis. Do outro lado da rede, uma máquina de guerra, Michael Stich, campeão de Wimbledon em 1991 e quarta raquete do mundo, Boris Becker, o Ambun Buna de 3 Grand Slams, e Kauv Steb, bicampeão nacional e internacional. 6 títulos de Grand Slam entre eles. Do lado russo, um trio que, no papel, não assustava: Evgeny Kafelnikov,
talentoso mas ainda sem um grande título, Andrei Olhovskis, especialista em duplas e campeão de um Major em 1992, e o jovem moscovita Andrei Chesnokov, de apenas 23 anos, enfrentando pela primeira vez um desafio dessa magnitude. O confronto dura 3 dias de tensão pura. No primeiro, Becker esmaga Chesnokov em sets diretos. Stich faz o mesmo com Kafelnikov no dia seguinte. A Rússia está contra a parede, ou vence a partida de duplas ou diz adeus ao sonho. Mas é aí que a história muda. Kafelnikov e Olhovskis arrancam a vitória dos alemães em um jogo de 5 sets, cheio de suor, gritos e uma determinação que só quem já sentiu o peso de uma nação nas costas consegue entender. No terceiro dia, tudo se decide em 2 confrontos. O primeiro, Kafelnikov contra Becker. Mas o alemão, exausto e machucado após a batalha do dia anterior, não consegue sequer entrar em quadra. Em seu lugar, Steb. E Kafelnikov, como um general liderando suas tropas, destrói o substituto em 3 sets. Resta um último duelo, Michael Stich, o favorito absoluto, contra Andrei Chesnokov, o mesmo que havia sido humilhado 2 dias antes. Stich tinha tudo a seu favor, mais experiência, melhor ranking, histórico de 6 vitórias em 9 confrontos diretos, incluindo as 4 últimas. Mas Chesnokov não estava ali para se curvar. Ele luta por cada ponto como se fosse o último. O jogo vai para o 5º set. E então, para o infinito. Nenhum dos dois cede. A tensão é tão insuportável que são os nervos de Stich, o veterano, que estalam primeiro. 2 erros seguidos. Chesnokov não perdoa. Ele fecha o match, e a Rússia explode. A seleção avança para a final da Copa Davis pela primeira vez em décadas. As arquibancadas do Olympijski tremem. No dia seguinte, Boris Yeltsin pessoalmente condecorou Andrei Chesnokov com a Ordem da Coragem, o mesmo prêmio dado a soldados em batalha. Não era exagero. Aquela vitória não foi só esportiva. Foi um grito de que a Rússia, mesmo ferida, ainda sabia como se levantar. E o tênis? O tênis virou política, virou símbolo, virou arma. Yeltsin, que jogava e amava o esporte, entendia isso melhor que ninguém. Ele via nas quadras o que a Rússia precisava mostrar ao mundo: resistência, orgulho, a capacidade de vencer mesmo quando tudo parece perdido. E, entre nós, se hoje alguém reclamasse que a TV não transmitiu ao vivo os minutos finais daquele jogo, como aconteceu em 95, o país pararia. Mas naquela época, era assim que as lendas nasciam, entre cortinas de mistério e glória. Kafelnikov, aliás, não demoraria a provar que aquele não era um milagre isolado. Em 1996, ele conquista o Roland Garros, torna-se número 1 do mundo em duplas e entra para o top 10 do ranking da ATP. De repente, Moscou vira uma fábrica de talentos. Treinadores ocidentais começam a virar os olhos para os jovens russos. Promotores internacionais percebem: algo está acontecendo ali. E então, Atlanta 1996. As Olimpíadas. No centro de treinamento de Sokolniki, uma menina de 15 anos, a mais jovem atleta olímpica da história do tênis, pisca para as câmeras com uma confiança que desafia a idade. Anna Kurnikova não era só talentosa. Era carismática, bonita, uma estrela nascida para brilhar. E brilhar, ela brilharia, mas não da maneira que muitos esperavam. Kurnikova nunca ganhou um torneio de Grand Slam simples. Mas quem se importa? Ela chegou à semifinal de Wimbledon, foi top 10 do mundo, e, mais importante, virou o rosto do tênis russo para o planeta. Sua imagem estampava capas de revistas, seus contratos de patrocínio quebraram recordes. Alguns torciam o nariz: ela só é famosa por ser bonita. Mas esses mesmos críticos esqueciam que, nos anos 70 ou 80, uma atleta russa ser chamada de sex symbol seria um escândalo, uma ofensa. Nos anos 90? Era poder. Era a Rússia se reinventando, mostrando que podia ser competitiva e glamourosa, feroz e sedutora. Kurnikova fez pelo tênis russo mais do que muitos campeões. Ela abriu portas. Atraiu olhares. Fez com que o mundo falasse de Moscou não só por suas raquetes, mas por seu estilo. E, sim, ela chegou à semifinal de Wimbledon. Alguém aqui já chegou? Mas se Kurnikova foi a diva, a próxima geração seria a máquina.
Mikhail Yusny, Nikolai Davydenko, jogadores implacáveis, que batalhavam até o último ponto, que venciam todos, exceto um. Porque havia um nome que nem eles conseguiram dominar, Marat Safin. A era dos 90 terminaria onde tudo começou, em Nova York, no US Open de 2000. Do outro lado da rede, Pete Sampras, o americano invencível, dono de 14 Grand Slams. Do lado russo, um jovem de 20 anos que havia explodido no cenário apenas um ano antes. Safin já era lenda. Alguns meses antes, havia se tornado o mais jovem número 1 do mundo da história. E naquela noite, em Flash Meadows, ele não deu chance. A mensagem era clara: a Rússia não só havia voltado, ela estava aqui para ficar. E o tênis, mais uma vez, era o espelho de uma nação que se recusava a ser esquecida. Safin conquistaria mais um Grand Slam apenas em 2005, e essa vitória seria como um roteiro perfeito da era russa do tênis. Uma época em que o próprio chefe de estado podia calçar um short, pegar uma raquete e dar uma canhada. Uma época em que um torneio de tênis se tornava o evento esportivo mais vibrante de Moscou, enquanto milhões de olhos, em apartamentos de Kaliningrado a Vladivostok, acompanhavam cada ponto como se fosse uma batalha geopolítica transmitida ao vivo. Os anos 90 turbulentos chegavam ao fim, e o novo milênio nascia com o otimismo que o esporte russo se encarregaria de alimentar. E o primeiro sinal viria de onde menos se esperava, do futebol. No verão de 1999, em plena campanha eliminatória para a Eurocopa, a seleção russa fez algo que desafiou toda a lógica. Enfrentou a França, campeã do mundo em título, donos de Zidane, Henry e Thuram, uma máquina invencível em seu próprio solo, e venceu. Em Paris. Por 3-2. Dizer que foi um choque é pouco. As casas de apostas nem sequer consideravam a possibilidade. Os russos haviam perdido 3 dos 5 jogos anteriores, eram tidos como coadjuvantes, quase um saco de pancadas para os anfitriões se aquecerem. Mas então veio a virada. Oleg Romantsev, o arquiteto do Spartak Moscou, o clube que dominara os anos 90 com mão de ferro, assumiu o comando da seleção com uma missão brutal: ou ganhamos todos os jogos que faltam, ou voltamos para casa. Sem meio termo. E eles ganharam. O jogo contra os franceses foi uma guerra. 5 cartões amarelos distribuídos pelo árbitro, 2 para eles, 3 para nós. Egor Titov, capitão e cérebro do Spartak, levou o primeiro aviso já no primeiro minuto, depois de uma entrada duríssima em Nicolas Anelka. Mas nada disso importava. A Rússia jogou com uma garra que contagiou o país inteiro. Pela primeira vez na história recente, cada partida da seleção virava evento nacional, com audiências recordes coladas às TVs, parecia o início de uma nova era. Mas o sonho duraria pouco. Faltou um fôlego, um gol, um lance de sorte. A Eurocopa escapou por um fio. 3 anos depois, porém, a seleção se classificaria para a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e no Japão. E foi lá, em 9 de junho, que a ilusão voltaria a se transformar em frustração. Diante dos japoneses, em um jogo transmitido para multidões que lotavam as praças de Moscou, com telões gigantes erguidos na Praça Manês, a Rússia perdeu por 1-0, apesar das chances claras e de uma arbitragem tão parcial que até hoje é lembrada com rancor. A decepção foi tão grande que, ao final do jogo, a Praça Manês virou palco de distúrbios. A fúria dos torcedores, a sensação de injustiça, o peso de mais uma oportunidade perdida, tudo isso se misturou ao clima já tenso de um país que ainda buscava seu lugar no mundo pós-soviético. 2 dias depois, a derrota para a Bélgica selou a eliminação. Era difícil imaginar, naquele momento, que o esporte russo, e especialmente o esporte moscovita, estava à beira de sua década mais gloriosa. Mas a história, como sempre, reservava surpresas. Enquanto o futebol tropeçava, o tênis seguia seu caminho triunfal. 2000 foi o ano em que Marat Safin, aos 20 anos, não apenas venceu o US Open como se tornou o homem mais jovem a liderar o ranking mundial. Nos meses seguintes, ele continuaria a acumular vitórias contra os melhores do mundo, consolidando-se como um fenômeno sem precedentes. Safin jogaria por toda a década, encerrando a carreira em 2009 com 2 títulos de Grand Slam, o segundo em 2005, na Austrália, 2 conquistas da Copa Davis pela Rússia e 17 troféus da ATP. Era tênis puro, elegante, explosivo. E, acima de tudo, russo. Havia algo de mágico em Safin, uma mistura de talento bruto, carisma descompromissado e uma aura de invencibilidade quando pisava na quadra.
Diziam que ele quebrava todas as regras, chegava tarde aos treinos, saía à noite antes de jogos decisivos, vivia mais como um rockstar do que como um atleta de alta performance. Mas quando a bola era lançada ao ar para o saque, ele se transformava. O leão, como o chamavam, era imparável. E não foi só ele. A década de 2000 seria também a era de ouro do tênis feminino russo. 6 vezes, tenistas do país chegariam ao topo do ranking mundial. Entre elas, Dinara Safina, irmã de Marat, que aos 14 anos já brilhava nos juvenis e, anos depois, superaria até Serena Williams para se tornar a número 1 do mundo em 2009. Mas a lista é longa e gloriosa: Kuznetsova, Miskina, Dementieva, Sharapova, que, embora tenha se naturalizado americana mais tarde, foi forjada na escola russa. Até Anna Kurnikova, que apesar de ter deixado o país cedo, fez parte dessa geração que colocou a Rússia no mapa do tênis mundial. Era uma pleiada de deusas da raquete, cada uma com seu estilo, mas todas unidas por uma mesma essência, a determinação de provar que a Rússia não era mais um gigante adormecido, mas uma potência esmagadora. E hoje, quando vemos Medvedev e Rublev dominando as quadras, quando as jovens promessas russas surgem com a mesma garra de outrora, fica claro, o tênis nunca deixou de ser o espelho de uma nação que se recusa a ser secundária. Safin, os irmãos Safina, Sharapova, eles não foram apenas campeões. Foram os arquitetos de uma era. E essa era, meu amigo, está longe de terminar. E no entanto, não havia como negar, o tênis mundial tinha um novo rosto, e esse rosto era inconfundivelmente russo. Não era apenas o estilo agressivo, a técnica afiada ou a presença magnética, era algo mais profundo. A história das mulheres russas no tênis se tornou um fenômeno único, uma narrativa que transcendeu o esporte. A popularidade era ensurdecedora, os torneios eram transmitidos, as arquibancadas lotavam, o tênis virou febre. E não era por acaso. Porque, de repente, entre as lendas consagradas, a precisão cirúrgica de Graf, a elegância implacável de Navratilova, o carisma arrebatador de Sabatini, eclodia um grupo de russas. Jovens, ousadas, com um fogo nos olhos que dizia: chegou a nossa vez. E o mundo percebeu, sim, era possível. Não só possível, como inevitável. Houve uma época em que éramos o número 1. E hoje, olhando para trás, vemos que não foi um acaso, mas uma construção meticulosa. Alguns diziam que era herança soviética, que o sistema ainda funcionava. Engano. Aquilo já era o esporte de uma nova Rússia, de uma nova geração, de um país que se reinventava com a mesma intensidade com que suas atletas dominavam as quadras. E que legado! Porque não se tratava apenas de títulos, mas de uma mensagem. A Rússia não pedia licença para brilhar, ela impunha sua grandeza. E então veio fevereiro de 2002. Salt Lake City, Utah. Os 19º Jogos Olímpicos de Inverno, uma das edições mais controversas da história. O palco. O patinação artística, onde o drama se desenrolaria com uma intensidade quase insuportável. Porque, sim, éramos favoritos. Em muitos esportes. No rock, com uma seleção recheada de estrelas e um jovem treinador chamado Vyacheslav Fetisov, o maior defensor de todos os tempos, agora à frente de um time que devia vencer. Afinal, 4 anos antes, havíamos perdido a final para os tchecos. Em 2002, não poderia haver outra desculpa. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. O bronze foi nosso. Uma medalha? Sim. A vitória que queríamos? Não. E então veio ela, Irina Slutskaya. Moscovita, guerreira, carregando nas costas não só seus sonhos, mas o peso de décadas de frustração. Porque a patinação artística feminina individual era, historicamente, nosso calcanhar de Aquiles. Em toda a história olímpica, apenas uma medalha, o bronze de Kira Ivanova em Sarajevo, 84. Nada mais. E agora, ali, no gelo americano, Slutskaya não tinha apenas rivais, tinha um império contra si. Michelle Kahn, a rainha indiscutível, tetracampeã mundial, prata em Nagano, aclamada pela mídia americana como a maior patinadora de todos os tempos. Em Salt Lake City, ela tinha o público, a pressão, o destino aparentemente escrito. E não era só ela, Sarah Hughes e Sasha Corren, jovens, plásticas, donas de saltos deslumbrantes, prontas para roubar a cena. Slutskaya sabia, não bastava ser boa. Precisava ser perfeita.
Porque não era só uma medalha em jogo, era a honra de uma escola que, por anos, lutou para provar que poderia competir no mais alto nível. E ela quase conseguiu. A curta programa foi impecável. Khan liderava, mas Irina estava lá, em segundo, com tudo para decidir. Até que, o impensável. A intocável Khan errou. 2 vezes. E de repente, a batalha pelo ouro se resumia a 2 mulheres, Slutskaya e Hughes. 2 performances brilhantes, 2 atletas exaustas, 2 notas idênticas na livre. Mas o ouro foi para a americana, justificado por uma vantagem ínfima na curta. Protestos? Inúteis. A Rússia tentou, mas o sistema não cedeu. Irina voltou com prata. E embora o metal não fosse ouro, seu legado sim. Porque foi ela quem provou que a escola russa de patinação não era mais coadjuvante. Foi ela quem abriu as portas para que, anos depois, uma geração treinada por Eterito Terides dominasse o mundo. As americanas tinham seu brilho, sua técnica, sua vantagem em casa. Mas Slutskaya? Ela foi a rainha que não teve coroa. E isso doía. Porque, vejam bem, não era apenas uma derrota esportiva, era um símbolo. Em um esporte subjetivo, onde a política muitas vezes pesa mais que o desempenho, a Rússia ainda aprendia a lutar com as armas certas. Não bastava ser a melhor. Era preciso impor essa grandeza. E ali, em 2002, faltou isso. Faltou a garra de um sistema que ainda engatinhava para defender seus atletas como deveriam. A Federação de Patinação, o Comitê Olímpico Russo, liderado na época por Leonid Tiagashev, não agiram com a ferocidade necessária. Deixaram escapar. E em terra americana, com juízes americanos, isso custou caro. Slutskaya merecia aquele ouro. Não por piedade, não por nacionalismo, por justiça. Porque, quando o nível é igual, quando a pressão é máxima, a vitória deveria pertencer àqueles que carregam mais peso. E ninguém carregava mais que ela. Mas a história não termina ali. Porque os anos 2000 foram um divisor de águas para Moscou. A cidade se transformava, e com ela, o esporte. O Palácio de Gelo Kodinka, o Megasporta, o Basquete Hall, templos onde novos campeões seriam forjados. E no coração desse renascimento, o Crystal Ice Palace, onde Tuteridze moldaria uma dinastia. Porque o legado de Slutskaya não foi em vão. Foi semente. E sementes, meu amigo, sempre brotam. Não eram apenas os palácios de gelo que renasciam. O futebol, essa paixão que lateja nas veias da Rússia, também escrevia sua epopeia em letras de ouro. Os anos 2000 trouxeram consigo não só a promessa, mas a concretude. Competições profissionais e torneios amadores floresciam como nunca. E os estádios? Ah, os estádios eram o símbolo dessa transformação. Em 2002, Cherkizovo ganhava sua joia, o Estádio Lokomotiv, mais tarde rebatizado como RZHD Arena, um colosso de aço e paixão. 4 anos depois, em 2006, a Rua Pechanaia testemunhava o nascimento da Arena CSKA, a casa do clube que dominaria o futebol russo naquela década. E que clube era aquele? Uma equipe de sonho, de audácia, de um futebol que eletrizava a Europa. O CSKA de Valery Gazael não era apenas um time, era um fenômeno. Na baliza, o jovem Igor Akinfeev, futuro capitão da seleção, já mostrava por que se tornaria uma lenda. Na defesa, os irmãos Berezutsky e Sergei Ignashevich, muros intransponíveis. No ataque, o brasileiro Wagner Love, um raio de criatividade e gols. Eles não só rivalizavam com o Spartak, o Anclube do Povo, como começaram a roubar seu trono. Porque o CSKA não era apenas um time de Moscou, era o Centralny Sportivny Klub Army, a equipe do exército, carregando consigo o peso da história e a ambição de um país que queria provar ao mundo, a Rússia não era só hóquei, não era só patinação. Era futebol. Futebol de alto nível. E então veio 2005. A Copa da UEFA, o torneio que nenhum clube moscovita havia conquistado na era moderna. O CSKA entrou na competição como um outsider, mas saía como um gigante. Nas oitavas, derrubou a Benfica de Portugal. Nas quartas, o Auxerre da França. Na semifinal, esmagou a Parma da Itália, um dos times mais temidos do continente. E então, o impossível, a final, em Lisboa, contra o Sporting,
donos da casa, favoritos absolutos. Os jogadores russos pisaram no gramado do estádio José Alvalade com algo mais que técnica, carregavam a fé de uma nação que há décadas esperava por aquele momento. O primeiro tempo foi um soco no estômago, 1-0 para o Sporting. Mas o CSKA não era feito de homens que se curvavam à pressão. No segundo tempo, eles se transformaram. Aos 56 minutos, Alexei Berezutski empatou. Aos 65, Yuri Shirkov virou o jogo. E então, aos 75, Wagner Love, o brasileiro que se tornou russo de coração, selou a vitória com um gol de mestre, 3-1. O apito final soou como um hino. Pela primeira vez na história, um clube russo ergueu a Copa da UEFA. Valery Gazael, o estrategista brilhante, o homem que havia aprendido com os grandes como Valery Lobanovsky, provou que o futebol russo não era apenas resistência, era genialidade. E não foi um acaso. Gazael era um mestre em seu auge, um treinador que entendia o jogo como poucos, que havia superado derrotas, como 0-6 para o Eintracht Frankfurt, que poderia ter quebrado qualquer um, que soube unir o talento local, os Berezutski, o Akinfeev, o Shirkov, com a magia dos estrangeiros, como Wagner Love e Daniel Carvalho. Aquela equipe era a prova de que, quando tudo se alinha, a visão do treinador, a garra dos jogadores, o apoio da torcida, o impossível se torna história. 3 anos depois, o Zenit repetiria a dose, levando outra Copa da UEFA para a Rússia. Mas o verdadeiro ápice ainda estava por vir. Porque em maio de 2007, no gelo canadense, a Rússia escreveria seu nome com letras de fogo no hóquei mundial. 15 anos. 15 longos anos desde a última conquista, em 1993. 15 anos de espera, de dúvidas, de anquase. Mas em 2007, no coração de Quebec, a seleção russa não veio para participar, veio para dominar. E à frente desse exército de patins estava Vyacheslav Baikov, o homem que conhecia a grandeza como poucos, 2 vezes campeão olímpico, 5 vezes campeão mundial, 6 vezes campeão europeu. Baikov havia vestido a camisa do CSKA nos anos 80, quando o clube do exército era imbatível. Agora, ele comandava uma geração que não aceitava mais ser coadjuvante. E o destino não poderia ser mais épico, afinal contra o Canadá, em sua própria terra. Não era apenas um jogo, era um duelo de titãs, uma revanche histórica das batalhas lendárias entre o RSS e Canadá. Os canadenses, donos da casa, campeões em título, favoritos absolutos. Os russos, com uma missão, provar que o hóquei ainda corria em suas veias com a mesma intensidade de outrora. O jogo começou como um furacão. Aos 2 minutos, Alexander Semin, após uma jogada magistral de Alexander Ovechkin, o jovem prodígio do Dinamo Moscou, abriu o placar. Mas o Canadá respondeu rápido, aos 4 minutos, empatou. E não parou por aí. Pressão, velocidade, 2 gols seguidos. Primeiro tempo, 3-1 para os donos da casa. Poderia ser o fim. Mas não para aquela equipe. Não para aqueles homens. No segundo tempo, a Rússia acordou. Semin marcou novamente, reduzindo a diferença. Os canadenses, sentindo o peso da história, recuaram. E isso foi seu erro. Aos 49 minutos, Alexei Terechenko, outro filho do Dinamo, colocou a Rússia a 1 gol. Aos 55, com 5 minutos para o fim, Ilya Kovalchuk, o craque do Spartak, o homem que carregava a esperança de um país, arrasou com um chute certeiro, 4-4. O jogo foi para a prorrogação. 20 minutos de tensão pura. E então, aos 7 minutos, o momento que entraria para a eternidade, Rick Nash, do Canadá, cometeu um pênalti. Pênalti que Kovalchuk não perdoou. 5-4. A Rússia era campeã do mundo novamente. O gol de Kovalchuk não foi apenas um ponto no placar. Foi um grito de volta ao topo, um lembrete de que a Rússia ainda era uma potência do hóquei. E quando, no gelo canadense, ele olhou para as câmeras e disse aquelas palavras que ecoaram em cada canto do país. Não havia russo, de Kaliningrado a Vladivostok, que não sentisse o peito inchar de orgulho. Porque naquele momento, não importava se era hóquei ou futebol. Importava que a Rússia, mais uma vez, provava ao mundo que sua grandeza não era coisa do passado. Era presente. Era futuro. E aqueles troféus, a Copa da UEFA do CSKA, o ouro mundial no Canadá não eram apenas conquistas. Eram promessas.
promessas de que o melhor ainda estava por vir. Que momento como aquele só havia sido visto uma vez antes, em 1982, quando o mundo do hóquei testemunhou algo que entrou para a lenda. Os canadenses chegaram com uma equipe monstruosa, trazendo nada menos que Wayne Gretzky em um avião militar até Helsinki, segundo contam as crônicas. Os melhores jogadores do planeta caíram nos primeiros rounds do playoff, mas a União Soviética, liderada pelo gênio tático de Viktor Tikhonov, esmagou a resistência e ergueu o troféu. Passaram-se décadas desde aquele 82, e eu, como torcedor de hóquei, nunca imaginei que viveria algo tão grandioso novamente. Até 2008. Aquele ano marcou o renascimento. A Rússia, já não mais a URSS, mas uma nova potência, conquistou o Mundial de Hóquei pela primeira vez desde 1993. E não foi qualquer vitória. Foi um sopro de ar fresco em meio a um torneio onde, apesar da ausência de muitos astros da NHL, nossos guerreiros provaram que o sangue soviético ainda corria nas veias. Ecoava nas arquibancadas, e as palavras do grande Chuk, do lendário Vladislav Tretiak, soavam como um veredicto: devemos chamar as coisas pelo nome. Nossos rapazes fizeram o mesmo milagre que em 72, quando perdíamos por 2 bolas no primeiro jogo e depois viramos a série. Ele não sabia ainda, mas aquela não seria a última grande vitória da década. Porque apenas um mês depois, em maio de 2008, os holofotes do mundo se voltaram para Moscou. O Zele, o coração pulsante do esporte soviético e agora russo, recebiam pela primeira vez na história a final da Liga dos Campeões. CH contra Manchester United. O governo russo fez o impensável, abriu as portas sem vistos para milhares de torcedores ingleses, enchem as arquibancadas de uma energia elétrica. O United venceu, mas pouco importava. Moscou inteira se transformou em uma festa gigante, porque aquele não era apenas um jogo, era a declaração de que a Rússia havia se tornado um palco de nível mundial. Os Zele, que já haviam visto tantos épicos, agora escreviam um novo capítulo. O país não só recebia o mundo, como fazia com a grandeza que só uma nação esportiva de verdade poderia oferecer. E não foi por acaso. Moscou já vinha se preparando para isso há anos. As Universiadas de 1998, o caminho até Sochi 2014. A cidade sempre foi um farol do esporte global, e aquele final da Champions era a confirmação: a Rússia não só pertencia à elite, como estava pronta para mais. Para sediar um Mundial de Futebol. Para mostrar ao planeta que sabíamos receber, organizar e, acima de tudo, vencer. Porque enquanto o futebol europeu se deliciava em nossos estádios, algo ainda maior se preparava nos bastidores. 2 anos antes, Roman Abramovich, dono do Chelsea, havia plantado uma ideia revolucionária na cabeça dos dirigentes russos: por que não contratar um treinador estrangeiro para a seleção? O nome era Guus Hiddink, o mestre holandês cobiçado até pela Inglaterra, mas que, contra todas as expectativas, assinou com a Rússia. Sob seu comando, a equipe desembarcou no Euro 2008, na Áustria e Suíça, com uma missão: provar que o futebol russo não era mais sombra do passado. E eles foram além. A seleção avançou até as quartas, algo que não acontecia há décadas. No caminho, um time que misturava a experiência de heróis como Alexandre Borodjuk, campeão olímpico em 88, com a audácia de uma geração que brilhava na Europa. Andrei Arshavin, o mágico de São Petersburgo, era a alma daqueles guerreiros. Mesmo tendo perdido os primeiros jogos por suspensão, Hiddink acreditou nele. E Arshavin retribuiria com ouro. 21 de junho de 2008. Basileia. O duelo contra a Holanda, uma das potências do continente, era visto como missão impossível. As casas de apostas davam 15-1 para os russos. Os holandeses, afinal, eram os herdeiros do futebol total, a equipe de Van Basten, Cruyff, Bergkamp, aqueles mesmos que nos humilharam na final do Euro 88 com aquele gol antológico de Marco Van Basten sobre Dazael. Era como se o destino nos desafiasse: vocês querem ser grandes? Vençam seus demônios. E eles venceram. O jogo foi uma batalha campal. Pavlyuchenko, o artilheiro do Spartak, abriu o placar aos 56 minutos. Van Nistelrooy, o matador do Real Madrid, empatou aos 86. Parecia que tudo terminaria num 1-1, mas o futebol russo tinha outros planos. Nos acréscimos, quando o cansaço já doía nos músculos holandeses, veio o golpe final. Torbinski, do Lokomotiv, balançou as redes.
4 minutos depois, Arshavin, o gênio que havia esperado sua hora, selou a vitória com um gol de mestre. 3x1, o impossível tornado real. A Holanda, a lenda do futebol europeu, havia sido desmontada. Não por sorte. Não por acaso. Mas por um time que jogou com alma, técnica e uma fome que só quem carrega o peso da história conhece. Aquela noite não foi apenas uma vitória esportiva. Foi a vingança de 88. Foi a prova de que a escola russa, forjada em Moscou, temperada nas batalhas da Europa, ainda produzia craques capazes de humilhar gigantes. E quando o apito final soou, a Rússia explodiu. Mais de 700 mil pessoas tomaram as ruas de Moscou em uma celebração espontânea, épica. Foguetes iluminavam o céu, torcidas cantavam até perder a voz, motociclistas faziam paradas improvisadas pela cidade. Na Praça Triunfalnaia, o fogo dos flares pintava a noite de vermelho e branco. Não importava que não fossemos os campeões. Importava que, naquela hora, o mundo inteiro via, a Rússia não era mais coadjuvante. Era protagonista. E o melhor. Isso era só o começo. A Tverskaya estava paralisada. Moscou inteira explodia em uma única, arrebatadora celebração esportiva, o triunfo mais eletrizante da década. E não havia alegria que se comparasse àquela. Sim, caímos na semifinal do Euro, derrotados pelos espanhóis em todos os quesitos, mas a euforia que tomou conta do país foi fenomenal. Talvez até maior do que a vitória sobre a própria Espanha na Copa do Mundo anos depois. Por que a Holanda? A Holanda era diferente. Era uma ferida aberta, um desafio histórico para o futebol soviético, para o futebol russo. E quando finalmente a superamos, o país inteiro enlouqueceu. Ninguém dormiu aquela noite. O futebol, o único esporte capaz de arrastar multidões para as ruas em qualquer canto da Rússia, havia nos dado algo além de uma vitória, havia nos dado a Prua. Sim, Prua, essa palavra mágica que o comentarista Dmitry Guberniev cunhou em um arrebatamento emocional durante o Eurovision 2008, quando Dima Bilan venceu. Mas não, ele não falava só de música. Falava daquela década em que Moscou se tornou a fábrica de campeões, em que o esporte russo deixou de ser promessa para se tornar potência. Quando, de repente, percebemos, nós somos imparáveis. Nós somos campeões. E não era só sensação. Era matemática. O trabalho titânico, a sorte que só sorri para quem já suou o suficiente, as estrelas que, por um capricho dos deuses olímpicos ou de qualquer outro deus que quisesse assistir ao espetáculo, finalmente se alinharam. A Prua não era apenas um momento, era um fenômeno nacional. Quando tudo clica. Quando o impossível se torna rotina. Quando você sente, na ponta dos dedos, o pulso de um país inteiro batendo no mesmo ritmo. E eu senti. Sentimos todos. Até nas Olimpíadas de Pequim, anos depois, quando o inverno russo mostrou ao mundo que o verão de 2008 não havia sido um acaso. Porque a Prua não é sorte. É destino forjado a golpes de suor, de lágrimas, de noites em claro. É quando os deuses, lá de cima, olham para baixo e pensam, esses merecem. E então, chegou a notícia que mudaria tudo. 2 de dezembro de 2010. A FIFA anuncia, a Copa do Mundo de 2018 seria na Rússia. Pela primeira vez na história. O país inteiro vibrou, mas Moscou se preparou para escrever seu nome em letras de ouro. Em Pokrovskoye-Strenevo, a arena do Spartak, sonhada por décadas, finalmente surgia do chão, pronta para ser palco não só dos heróis locais, mas do maior espetáculo do planeta. Ao lado do Luzhniki, ela carregaria o peso da história. Mas até lá, faltavam 8 anos. 8 anos para provar que a Prua não era passageira. E Moscou não decepcionou. 2010 marcou o nascimento de uma nova era no patinação artístico russo. Em uma escola de excelência nascida nas geladas pistas da capital, uma mulher reescrevia os limites do possível, Eterito Teridze. Não estava formando campeões. Estava esculpindo superestrelas. E o mundo logo veria que os recordes das décadas passadas não passavam de degraus para o que viria. Em 2014, o campeonato europeu recebeu 2 de seus pupilos, o moscovita Sergei Voronov, que voltou com prata, e uma menina de 14 anos chamada Yulia Lipnitskaya. O que se seguiu não foi uma performance. Foi um furacão.
cada salto, cada giro, cada nota musical executada com uma precisão que desafiava a física. Ela não apenas venceu, destruiu a competição. Superou a 5 vezes campeã europeia Carolina Kostneri, pela primeira vez em 8 anos, devolveu à Rússia o ouro no individual feminino. Tornou-se, ali, a mais jovem campeã europeia da história. E o país, mais uma vez, parou para assistir. Mas Lipnitskaya não estava sozinha no pódio. Ao seu lado, outra moscovita, Adelina Sotnikova, discípula da lendária Tatiana Tarazova, cuja genialidade até Steven Spielberg se rendera. Ela era como um cometa, diriam depois. Brilhante, efêmera, mas inesquecível. Uma Cinderela que, de repente, floresceu diante dos olhos do mundo. E quando, meses depois, em Sochi, ela se tornou campeã olímpica por equipes, a primeira medalha de ouro da Rússia no patinação artístico em Jogos de Inverno, o país entendeu, estávamos diante de algo maior. Porque Sochi 2014 não foi só uma Olimpíada. Foi um manifesto. 22 edições de Jogos de Inverno, assim como as 22 de Moscou 80, unidas por um fio invisível de grandeza. E quem acendeu a pira olímpica? 2 dos maiores nomes do esporte russo, nascidos em Moscou, Irina Rodnina e Vladislav Tretiak. Símbolos de uma era que agora ganhava novos heróis. No gelo, as meninas de Tuterides e Tarazova brilharam como nunca. Lipnitskaya, com sua graça juvenil, e Sotnikova, com uma determinação de aço, conquistaram o ouro, as primeiras campeãs olímpicas da Rússia e da URSS em suas categorias. A batalha de Adelina foi épica. As rivais, implacáveis. Mas quando a música parou e os juízes levantaram sua nota, não houve dúvidas, ela era melhor. Ganhou limpo, diriam os puristas. E o país explodiu. Eu tive a honra de conhecê-la no Metal Place, pouco depois. Quando pedi um beijo na bochecha, ela riu e disse, claro, Dmitri. E aquele beijo, sim, aquele beijo, selou uma amizade que dura até hoje. Mas mais do que isso, selou um momento histórico. Porque antes de Sotnikova, tivemos Vodoruzova, a primeira medalhista mundial, tivemos Lutskaya, a primeira campeã global. Mas o ouro olímpico individual? Esse era um sonho adiado. Até ela. E sua performance na final? Um fenômeno de audiência. Nenhum outro esporte, nem hóquei, nem biatlo, nem meu amado futebol, conseguiu reunir tanta gente em frente às telas quanto a rotina livre de Adelina Sotnikova. Foi um recorde absoluto. O mundo parou. E Moscou sorriu, sabendo que aquilo era só o começo. Porque a escola de patinação da capital não estava apenas brilhando. Estava dominando. Em janeiro, no europeu seguinte, as meninas de Tuterides fizeram algo inédito, ocuparam todo o pódio. E no centro dele, radiante, estava Evgenia Medvedeva. Outra moscovita. Outra prodígio. Outra campeã. Em março, no Mundial, ela repetiu o ouro. Um ano depois, bicampeã europeia. Bicampeã mundial. Aos 16 anos, ela quebrou 8 recordes mundiais em uma única temporada. E abriu, sozinha, as portas para Pyeongchang 2018. Quando um treinador e suas atletas se tornam sinônimo de invencibilidade, as perguntas surgem. Críticas, dúvidas, inveja. Eu mesmo tive minhas questões. Mas no fim, só resta uma verdade. Eteri Tuterides é uma gênia. Durona, implacável, exata. Porque gênios não se contentam com menos que a perfeição. E perfeição, em Moscou, estava se tornando hábito. Eteri Tuterides não é apenas uma treinadora brilhante, é uma metodóloga implacável, uma estrategista que transforma o impossível em rotina. E não há dúvida, ela mesma foi uma atleta excepcional, mas o destino lhe reservou um papel ainda maior. Porque às vezes, o verdadeiro gênio não se realiza através de si mesmo, mas através daqueles que molda. É aqui que reside a magia de Tuterides. Ela não apenas treina campeãs, ela as eleva a um patamar onde nem mesmo os limites da física parecem se aplicar. E é claro que os escândalos virão. Sempre virão. O patins artístico hoje é um esporte à parte, um espetáculo onde cada salto, cada pirueta, cada queda é dissecada por milhões de especialistas de sofá, haters, fãs incondicionais e críticos que nunca pisaram no gelo. Mas um treinador de verdade sabe,
no mundo do esporte de alto rendimento, especialmente nesta era de redes sociais e julgamentos instantâneos, a pele tem que ser grossa. Porque a vitória e a derrota, no final das contas, são duas faces da mesma moeda, a atenção. E Eteritutteridze? Ela não apenas aguenta o tranco, ela o domina. Nos próximos anos, suas atletas vão continuar reescrevendo a história. Em 2019, Alina Zagitova se torna a primeira patinadora russa a conquistar todos os títulos possíveis no patins artístico. Alexandra Trusova, com seus quádruplos looks em competição, faz algo que nem mesmo os mais ousados sonhavam ver em uma pista de gelo. Essas meninas não ganham apenas medalhas, elas destroem paradigmas. Decênios de impossíveis caem como dominós sob seus patins. Mas é uma fábrica de campeãs sem alma, dirão alguns. Comparações com as máquinas vermelhas do hóquei soviético, com o suposto frio calculismo de Tutteridze. Engano. Uma máquina sem um mestre por trás é apenas metal inerte. O que Eteri faz não é produção em massa, é alquimia. Ano após ano, ela eleva a complexidade, empurra seus alunos além do que o esporte já viu. 4 anos atrás, certos elementos eram considerados fora deste mundo. Hoje, suas atletas os executam com uma naturalidade que assusta. Isso não é convecção, é evolução. Uma escola russa de patinação que, sozinha, redefine os limites do possível. Eteritutteridze é o diamante absoluto desse processo. Mas não menos brilhantes são os nomes que ela ilumina: Zagitova, Trusova, Shcherbakova, Valieva. Atletas que nos fazem vibrar, torcer, amar. Porque no fim, não é só sobre medalhas. É sobre aquele momento em que você assiste a algo tão grandioso que fica sem fôlego. É sobre a certeza de que, enquanto houver gente como ela, o esporte nunca deixará de nos surpreender. E então, 5 de junho de 2018. A menos de 2 semanas do início da Copa do Mundo, Ivan Urga entra ao vivo em seu programa com um bigode desenhado no rosto. Cherchesov precisa do nosso apoio agora, declara, enquanto o país inteiro parece conspirar contra a seleção russa, as previsões, o clima, as leis da física, a anatomia questionável de alguns jogadores. Até a lógica mais básica parece dizer que não há esperança. Urgan lança o hashtag #UnFlamob que, em questão de dias, se tornaria um fenômeno nacional. Naquele momento, o ceticismo era unânime. Afinal, quem apostaria em uma seleção que nem sequer havia se classificado pelo mérito, entrando como anfitriã, e que, em amistosos pré-Copa, jogava como se o futebol fosse um esporte de salão? Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que estava por vir. A cerimônia de abertura em 14 de junho lotou Luzhniki, o coração pulsante de Moscou. Entre discursos de Putin e Infantino, a taça sendo exibida por Naomi Campbell e Iker Casillas, e a performance épica de Aida Garifulina e Robbie Williams, 32 bandeiras desfilavam pelo gramado. E então, apenas 1h30 depois, a Rússia enfrentava a Arábia Saudita no jogo de abertura. Entre os 11 titulares, um nome se destacaria: Alexander Golovin, o meia do CSKA Moscou, cujo gol selaria uma goleada histórica de 5-0. Foi o pontapé inicial de algo muito maior. Porque a Rússia sempre soube organizar grandes eventos, mas jogar neles? Isso já era outra história. Até aquele momento. Aqueles homens, que muitos chamavam de fracos, sortudos ou apenas anfitriões, estavam prestes a provar que mereciam muito mais do que o benefício da dúvida. Eles não apenas classificaram-se para as oitavas, algo inédito na história recente, como fizeram isso com o futebol que, contra todas as expectativas, emocionou uma nação inteira. E então veio o 1º de julho. O dia em que a Rússia enfrentaria a Espanha, uma das potências do futebol mundial, 10ª no ranking da FIFA, enquanto os russos mal figuravam na 70ª posição. As casas de apostas riam. Mais de 300 bilhões de rublos foram apostados, e a esmagadora maioria não acreditava nos anfitriões. Desde o primeiro minuto, a fúria dominou, posse de bola, passes precisos, pressão asfixiante. E aos 12 minutos, o pesadelo, em uma disputa com Sérgio Ramos, Sergei Ignashevich, o zagueiro do CSKA, desvia a bola com o calcanhar, para dentro do próprio gol. 1-0 para a Espanha. Mas aqueles homens não desistiram. Aos 40 minutos, após uma cobrança de Alexander Samedov, Artem Dzilba cabeceia. A bola bate na mão de Gerard Piqué. Pênalti. Os espanhóis protestam,
Ramos e Piquet tentam convencer o árbitro, mas a decisão está tomada. Dzilba não treme. 1-1. O Luzhniki explode. O segundo tempo foi uma guerra. A Espanha manteve 75% de posse, mas a defesa russa, compacta e feroz, não deixou espaços. Nos minutos finais, 3 chances claras de gol para os espanhóis, todas desperdiçadas. O apito final soa, 1-1. A prorrogação não muda o placar. E então, como em todo grande drama, a decisão vai para os pênaltis. A tensão é tão espessa que dá para cortar com uma faca. Cada cobrança é um suspiro coletivo de 80 mil pessoas. Cada defesa de Akinfeev, um grito de alívio. Cada gol russo, uma erupção de esperança. Quando Koch, o último cobrador espanhol, chuta para fora, o estádio desaba em êxtase. A Rússia vence nos pênaltis. A Rússia elimina a Espanha. A Rússia avança para as quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez em décadas. Naquela noite, as ruas de Moscou, São Petersburgo, Ekaterimburgo, de toda a Rússia, viraram um único mar de bandeiras, cantos e lágrimas. Porque não era só sobre futebol. Era sobre orgulho. Sobre uma seleção que, contra todos os prognósticos, devolveu ao país a crença de que sim, era possível sonhar. Os tinham se tornado realidade. Cherchesov, o técnico que todos subestimaram, havia conduzido seus homens a um feito histórico. E a Copa de 2018 não seria lembrada apenas como a melhor organizada de todos os tempos, mas como aquela em que, pela primeira vez em muito tempo, nós éramos os heróis. Porque no fim, esporte não se resume a títulos. Esporte é sobre esses momentos em que, juntos, nós nos permitimos acreditar no impossível. E aqueles homens, aqueles guerreiros, nos deram exatamente isso. Nos morros de Vorobiov, ali estávamos nós, ao lado de Cherichev, de Kerzakov, de toda uma nação que, por alguns instantes mágicos, esqueceu que estava dividida. Não éramos jornalistas, não éramos figuras públicas, não éramos sequer adultos racionais. Éramos crianças de novo, com os punhos cerrados até doer, os olhos arregalados, a respiração suspensa. Porque naquele momento, o futebol não era um esporte, era uma religião, e nós, seus fiéis mais devotos, estávamos presenciando um milagre. E então, o silêncio. Um silêncio tão denso que dava para cortar com uma faca. 17.000 almas nas arquibancadas, milhões em frente às telas, todos contendo a respiração enquanto o capitão da Espanha, Andrés Iniesta, o mágico do Barcelona, se aproximava da marca do pênalti. O mesmo Iniesta que havia partido corações em Copas passadas, que era sinônimo de precisão letal. O estádio inteiro congelou. Akinfeev, imóvel, como uma estátua de granito. O chute e gol. O mundo desabou por um segundo. Mas então, como um raio em noite clara, Fyodor Smolov se levantou. Um toque certeiro, um chute seco. 1-1. A esperança renasceu. E assim foi, gol de Piquet, 2-1, a resposta de Ignashevich, 2-2, Koch, o capitão do Atlético, com a chance de enterrar nossos sonhos. Mas Akinfeev, Akinfeev. Adivinhou o canto, esticou os braços como se fossem asas, e o estádio explodiu. Não era um grito, era um rugido primal, uma catarse coletiva. Koch, atordoado, puxou a camisa sobre o rosto, como se quisesse se esconder da história que estava sendo escrita contra ele. Nós, por outro lado, estávamos de pé, com as mãos no céu, gritando até ficar roucos, porque aquele momento exato, era a prova de que os deuses do futebol, finalmente, haviam sorrido para a Rússia. E então, veio Golovin. Alexandre Golovin, o jovem do CSKA, com o peso do mundo nos ombros e a calma de um veterano. Um passo, 2, o chute e gol. 3-2. A vantagem era nossa. Os pênaltis seguintes foram um duelo de nervos, um erro aqui, um acerto ali, até que chegou a vez de Iago Aspas. O atacante espanhol, confiante, correu para a marca. Akinfeev se jogou como um felino, esticou a perna e a história mudou para sempre. A bola voou para longe. O juiz apitou. Fim de jogo. A Rússia estava nos quartas de final de uma Copa do Mundo. Pela primeira vez na história. Era impossível. Impossível.
mas estávamos lá, no meio daqueles milhares de pessoas nas ruas de Moscou, abraçados a estranhos, cantando até perder a voz, com lágrimas nos olhos não de tristeza, mas de um orgulho que não cabia no peito. Porque não era só futebol. Era a nossa vitória. Era a vitória de Akinfeev, cujo pé direito se tornou lendário, a perna de Deus, em resposta à mão de Deus de Maradona, um gesto que entrou para o folclore instantaneamente. Era a vitória de Dziuba, o gigante de sorriso fácil, que carregou a equipe nas costas como um verdadeiro capitão. Era a vitória de Mário Fernandes, o brasileiro que abraçou a Rússia como sua pátria e jogou como se estivesse defendendo sua própria família. Era a vitória de Cherchezov, o técnico que muitos chamavam de louco, mas que provou ser um gênio. E, acima de tudo, era a nossa vitória. Porque naquela noite, não importava de onde viéssemos, que time torcêssemos no dia a dia, que diferenças tivéssemos. Éramos um só. A seleção russa não era mais um grupo de jogadores, era nossa seleção. Aqueles homens não vestiam apenas uma camisa, carregavam o peso de décadas de expectativas, de sonhos adormecidos, de um povo que, por tanto tempo, havia se acostumado a ser o coadjuvante da própria história. E então, veio o 7 de julho. Sochi. A semifinal ao alcance das mãos. A Croácia, adversária dura, mas nós estávamos embriagados pela fé. Porque depois de vencer a Espanha, o impossível já não parecia tão distante. E quando, aos 31 minutos, Denis Cherichel, nosso Cherichel, soltou um chute de fora da área que entrou como um míssil, o estádio inteiro tremeu. 1-0. Era o sinal. Era a confirmação, os deuses ainda estavam do nosso lado. Mas o futebol, cruel e belo, não dá nada de graça. A Croácia reagiu. 1-1. E então, veio a prorrogação, aqueles minutos eternos onde cada segundo era uma faca no coração. Aos 109, eles marcaram. 2-1. Parecia o fim. Mas o futebol russo, teimoso, se recusou a morrer. Aos 115, uma jogada de gênio, Dzagoiel cruzou, Mário Fernandes apareceu como um fantasma e gol. 2-2. Tudo se decidiria nos pênaltis novamente. Desta vez, porém, a sorte nos virou as costas. Akinfeev, herói contra a Espanha, salvou 2 pênaltis, mas Smolov e Fernandes, nossos guerreiros, erraram. E quando o último chute croata entrou, foi como se o ar tivesse sido sugado do estádio. Silêncio. Um silêncio doloroso, daquele que precede o choro. Mas mesmo na derrota, havia algo de glorioso. Porque aquela campanha não era sobre títulos. Era sobre nós. Sobre as ruas de Moscou transformadas em um carnaval de esperança, onde desconhecidos se abraçavam como irmãos. Sobre as fanzones lotadas, onde o hino nacional era cantado com uma paixão que não se via há anos. Sobre as barbas e os bigodes falsos, as camisetas com os dizeres "a nós jogamos por vocês", os memes que viralizavam a cada vitória. Sobre um país que, por algumas semanas, esqueceu suas divisões e se permitiu sonhar. E sonhamos. Como nunca antes. A Croácia nos eliminou nas quartas. Não foi a final que sonhamos, mas quem ousaria dizer que não foi uma vitória? Porque aquele Mundial não se media apenas em troféus, mas em marcas que ficam gravadas na história. E a nossa seleção escreveu uma das mais brilhantes. Pela primeira vez em décadas, a Rússia chegou onde poucos acreditavam possível. Desde 1966, sim, há mais de meio século, quando a União Soviética alcançou as semifinais, ninguém imaginaria que, em 2018, estaríamos a um pênalti de repetir o feito. Que uma equipe como a Croácia, que depois brilharia na final contra a França, nos faria suar até o último segundo. Que, mesmo com a derrota, sairíamos de cabeça erguida, porque esse quase andoía, mas também enchia de orgulho. Porque não era só sobre o jogo. Era sobre o que aquele torneio fez conosco. Moscou não dormiu. As ruas de Nikolskaya transformaram-se no coração pulsante de uma Europa que, por algumas semanas, bateu aqui. A cada noite, milhares de vozes de dezenas de nacionalidades misturavam-se em risos, canções e abraços espontâneos. Estrangeiros que nunca tinham ouvido falar de Druzina agora gritavam o nome de Cherchezov como se fosse um mantra. Grafites com os rostos dos nossos heróis multiplicavam-se pelas paredes, e as camisetas da seleção, aquelas com o águia dourada, tornaram-se símbolo de algo maior que o futebol,
a prova de que éramos capazes de surpreender o mundo. E então veio o 15 de julho. L lotado até a última arquibancada, o mundo inteiro de olhos colados na final entre França e Croácia. Nós, que já não estávamos mais na disputa, ainda éramos os anfitriões daquele espetáculo. E quando a FIFA declarou aquele o melhor mundial da história, o mais lucrativo, o mais assistido, o mais vibrante, não foi apenas um reconhecimento logístico. Foi a confirmação de que, por 30 dias, a Rússia não foi apenas um país, foi o lugar onde o planeta quis estar. Mais de 3 milhões de pessoas nos estádios, milhões nas fanzones, bilhões nas telas. O nome de Golovin ecoava ao lado de Messi e Griezmann nas estatísticas. Akinfeev, nosso capitão, tornou-se um dos goleiros mais comentados do torneio. E quando a França levantou a taça, uma parte daquele brilho também era nossa, porque sem nós, sem aquela energia, sem aquele carinho que só um povo que se permite sonhar pode dar, nada teria sido igual. Minha mãe, que na época estava internada no hospital no Prospect Mira, contava que, mesmo entre soros e exames, saía para tomar ar e se deparava com um mundo que não existia antes. Estrangeiros, muitos estrangeiros, que lhe ofereciam flores, doces, palavras em russo truncado, só porque ela era russa, só porque naquele verão ser russo era sinônimo de alegria contagiante. Nunca vi nada igual, ela repetia, com os olhos brilhando mais que as luzes da cidade. Era como se o mundo todo tivesse vindo nos abraçar. E não era exagero. Porque, por algumas semanas, todos os caminhos levavam a Moscou. Não como um slogan vazio, mas como uma verdade palpável, éramos o centro, o farol, a capital de um continente que, pela primeira vez em muito tempo, nos olhava com admiração. E o legado? Ah, o legado ficou. Porque o Mundial não se encerra com o apito final. Ele transforma. E Moscou, que já era grande, tornou-se imparável. Os parques, que antes eram apenas verdes urbanos, viraram academias a céu aberto. As ciclovias multiplicaram-se como veias de uma cidade que finalmente respirava esporte. Os moscovitas, que antes corriam apenas atrás do metrô, agora corriam por prazer nas margens do Moskva, ao redor do Kremlin, pelas alamedas que de repente ganharam vida nova. Eu mesmo, que sempre odiei modismos, me rendi, menos 10 quilos, caminhadas com bastões, corridas ao amanhecer, aquele clique mental que só o suor traz. Não por estética, não por obrigação, mas porque, aos 47 anos, me sinto com 25. Porque o esporte, quando vira hábito, é a única droga que não vicia, só liberta. E não é só ego. Moscou inteira abraçou essa revolução silenciosa. Dos patriatlons que lotam os parques aos torneios amadores de futebol e tênis, da yoga nas margens do rio aos triatlons corporativos que unem colegas de trabalho, a cidade descobriu que movimento não é luxo, é necessidade. As marcas esportivas patrocinam equipes, os cafés viram pontos de encontro para desafios físicos, e até as empresas mais sérias agora têm seus times em competições de obstáculos. Porque, de repente, ser ativo não é mais uma coisa de jovem ou uma tendência passageira, é o novo normal. E quando você vê uma avó fazendo alongamento no Gorky Park ou um executivo de terno pedalando pela Tverskaya, entende, isso não é moda. É evolução. A cultura do running, aliás, é um símbolo disso. Moscou sempre correu, desde 1952, com a corrida do jornal Pravda, até os 128 corajosos que, em 1981, ousaram enfrentar os primeiros 10 quilômetros do Maratona da Paz. Mas foi nos anos 2010 que a coisa explodiu. O Maratona de Moscou, que hoje atrai milhares, não é mais um evento, é um ritual. A rota, que sai do Zele, serpenteia pela Moskva City, contorna o Anel dos Jardins, é uma metáfora da própria cidade, moderna, desafiadora, cheia de curvas, mas sempre com um final que vale a pena. E o melhor. Esse vírus do esporte contaminou a Rússia inteira. Porque quando Moscou espirra, os regiões pegam um resfriado no bom sentido. A Oblast, com seu Vobriou sincronizado com Sobyanin, não fica atrás. Maratonas regionais surgem como cogumelos, trilhas são abertas, estádios pequenos ganham vida. Porque, no fundo, o que aquele mundial nos ensinou é que grandeza não se mede em metros quadrados ou em PIB, mede-se em vontade. Na vontade de um país que, por algumas semanas, provou que poderia ser imbatível não no placar, mas no coração. E isso, meus amigos, nenhum pênalti pode tirar.
pelas ruas de Zamoskvoreche, ao longo do anel dos bulevares, passando pelo Kremlin e pelas margens moscovitas, o traçado da história se repete, mas agora com um novo protagonista, o povo. O primeiro maratona de Moscou, com seus quase 2.500 corajosos em 2012, foi apenas o pontapé inicial. 5 anos depois, eram mais de 13.000 pares de tênis batendo no asfalto, transformando a cidade em uma festa coletiva onde cada quilômetro era uma vitória compartilhada. Porque aqui, quando a maratona começa, Moscou para. Literalmente. Ruas são fechadas, milhares se alinham nas calçadas, e o ar vibra com uma energia que só existe quando uma metrópole inteira decide celebrar o esforço humano. Não à toa, ao final da década, o evento já figurava entre os 27 melhores do mundo no Competition Performance Rankings, um reconhecimento que não se ganha por acaso, mas por uma obsessão coletiva em provar que limites são feitos para serem superados. Eu, que tenho o privilégio de estar nesse palco ora como voz, ora como testemunha, confesso, há poucas coisas tão eletrizantes quanto narrar essas histórias. Seja nos estádios lotados ou nas transmissões que cruzam fronteiras, minha agenda é um mapa de paixões, de Moscou aos confins do país, onde o esporte ainda é a língua universal que todos entendem. Mas quando o assunto é correr, prefiro o silêncio. Não por egoísmo, mas por necessidade. Entre livros, palestras e fones de ouvido, encontro na solidão do ritmo a chance de reconectar mente e músculos, um diálogo íntimo que o cotidiano muitas vezes rouba. É irônico, talvez, alguém que vive rodeado de multidões busca na corrida o refúgio da própria companhia. Mas é justamente isso que me faz admirar ainda mais aqueles para quem o esporte é sinônimo de coletivo. Os que respondem em alma porque competir, com um sorriso e um porque sozinho não tem graça. Esses, sim, são os arquitetos das memórias que duram. E é por eles que aceito o microfone com tanto entusiasmo, para transformar suor em narrativa, esforço em epopeia, e cada cruzamento de linha de chegada em um capítulo de uma história maior. Porque falamos de jovens que descobrem sua força, de adultos que reescrevem seus limites, de crianças que aprendem cedo o gosto da superação. E quando uma voz amplifica essas conquistas, algo mágico acontece, o esporte deixa de ser apenas movimento para se tornar ponte. Uma ponte que, nos anos 2010, Moscou soube construir como poucas. Foi uma década em que a capital russa não apenas ditou padrões, quebrou recordes, acumulou ouros e redefiniu o que significa ser campeão. Mas, acima de tudo, provou que o esporte é a mais poderosa das diplomacias. Sem discursos, sem tratados, apenas com a linguagem universal do respeito mútuo e da admiração. Moscou, afinal, sempre foi isso, um símbolo de que, quando o mundo se reúne em torno de uma paixão comum, até as diferenças mais profundas se dissolvem na poeira de uma pista ou no eco de uma torcida. E se há um legado que os anos 2010 nos deixaram, é este: o esporte não muda apenas corpos. Ele transforma cidades em lar, estranhos em irmãos, e cada competição em um lembrete de que, no fundo, todos corremos pela mesma linha de chegada, a de um mundo onde a grandeza se mede em gestos, não em medalhas.